33. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 273. Captura do Rei Dragão Baleia. Batalha do Segundo Anel. Nível 9. Lotus Vermelho. 6. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Este poderoso mago do primeiro círculo bloqueou a saída de Levi e dos outros. Na Torre Branca no 9, Levi olhou para nós, que tinha uma expressão calma. Como esperado, esse cara é um espião. Ele usou uma concha de transmissão de voz para informar as pessoas no navio dos mortos-vivos. No entanto, tudo isso estava dentro das expectativas de Levi. Com o mestre da torre supervisionando a situação, não deveria haver problemas de segurança. Grengost Carter, você está tentando começar uma guerra entre a Torre Cinzenta e o navio morto-vivo? Disse Marco friamente. Marco, entregue aquele cavaleiro lendário e você pode ir embora. Para ser sincero, o navio dos mortos-vivos certamente terá uma batalha decisiva com você um dia. Mas não hoje. Enquanto levarmos aquele cavaleiro lendário embora hoje, temporariamente não daremos continuidade à questão de você matar nosso mago do primeiro círculo. Se todos os seus aprendizes morrerem, aquele velho irmão provavelmente ficaria arrasado, certo? Ameaçou o fantasma verde Carter. Ele era um dos magos mais fortes da nave dos mortos-vivos. Dominava 10 truques do anel 0, 6 magias do primeiro anel e uma magia do segundo anel. Da última vez, ele foi emboscado por um cavaleiro lendário, e aquela velha Marlene usou um feitiço de segundo anel sem nenhuma consideração pela própria vida, forçando-a a recuar. Desta vez, ele veio preparado após ser avisado pelo espião, nós. Desta vez, não importa o que aconteça, este lendário cavaleiro tem que ser levado e torturado até a morte para dar vazão ao ódio no coração do fantasma verde Carter. Ao ouvir um pedido tão irracional, Marco zombou. Você não deveria estar falando tão arrogantemente sozinho. Se não me engano, seu capitão, o demônio Erland, também deveria estar aqui. Se for esse o caso, não há mais necessidade de se esconder. Se quiser começar a Segunda Guerra de Magos do Segundo Círculo entre nossas duas organizações com antecedência, vá em frente. Como professor de magia, Marco avançou para o primeiro círculo não tanto quanto Marlene e o fantasma verde Carter, mas sua força não era algo com que os magos comuns do primeiro círculo pudessem se comparar. O fantasma verde Carter bufou friamente, porque o capitão precisaria fazer qualquer coisa para lidar com um júnior como você. Marco, você se considera muito superior. Já que não quer entregar aquele cavaleiro lendário, então prepare-se para morrer. Ei, matar tantos aprendizes da Torre Cinzenta de uma vez e cortar sua herança, não é lindo? Com o aceno de seu cajado, 2 homens fortes do inferno saltaram no ar, seus corpos cobertos por chamas verdes, e rajadas de vento frio sopraram enquanto eles avançavam em direção a Levi e os outros. Ao mesmo tempo, nós, que tinha uma expressão calma no rosto, lançou repentinamente um feitiço desconhecido em Winnie, que foi pega de surpresa. Winnie, que era uma aprendiz de feiticeira de alto nível, desmaiou imediatamente. Nós pegou Winnie e acendeu seu escudo protetor, indo direto para o navio dos mortos-vivos. Nós. Você. A expressão de Marco mudou. Ele queria atacar, mas o homem forte do inferno já havia atacado. Diante de uma criatura morta-viva comparável a um cavaleiro lendário, Marco não ousou ser descuidado. Ele só podia lidar com o homem forte do inferno primeiro. O resto de vocês, protejam os feridos e depois trabalhem juntos para lidar com o outro homem forte do inferno. Levi, vá salvar a Winnie, disse Marco. Sim, professor. Os aprendizes restantes entoaram feitiços e agitaram suas varinhas. Com a vantagem numérica, eles bloquearam a primeira onda de ataques do Eulstrongman. Entretanto, era óbvio que o Eulstrongman era apenas uma das invocações do Grengost Carter. Como um veterano mago do primeiro círculo da Escola da Morte, ele não convocou apenas essas poucas criaturas. Mais e mais criaturas mortas-vivas de nível aprendiz avançavam em direção à Torre Branca no 9. Os ataques do fogo da lanterna, dos soldados esqueletos e dos arqueiros se tornaram cada vez mais concentrados. Grengost Carter se especializou na invocação da Escola da Morte. Portanto, ele concentrou toda a sua força nas criaturas invocadas. Agora que estava preparado, todos os tipos de criaturas invocadas formaram uma situação de números avassaladores. As asas de sangue de Levi se abriram e sua velocidade disparou. Ele pisou na água e casualmente condensou uma lâmina de gás negro em sua mão, disparando-a. Nós estava morrendo de medo enquanto olhava para Levi,
que se aproximava cada vez mais dele. Lord Carter, salve-me! Nós gritou ansiosamente. No momento em que o gás preto atingiu nós, ele foi devorado por uma chama verde. As chamas verdes não diminuíram a velocidade enquanto avançavam em direção a Levi. A expressão de Levi era solene. Ele desviou por pouco das chamas verdes. Então, ele abriu as mãos e as 10 lâminas de gás preto voaram. Lâminas densas de gás preto rasgaram o ar e assobiaram. Nós mal bloqueou essa onda de ataque usando todos os tipos de feitiços defensivos. Uma das lâminas de gás preto atingiu sua cintura. Ele poderia ter se esquivado, mas, para proteger o Winnie, não se esquivou. Meu Deus, ele não é um puxa-saco. Isso é amor. Levi praguejou em seu coração enquanto se preparava para a próxima onda de ataques. O fantasma verde Carter lutava contra Marco enquanto este ordenava às criaturas mortas-vivas que atacassem Levi. Assim que essas criaturas mortas-vivas os cercaram, a Torre Branca no 9 desafiou o vento e as ondas, e gás branco subiu ao céu. Ao mesmo tempo, um pilar vermelho de luz irrompeu da proa da Torre Branca no 9. Chamas violentas varreram a área marítima dezenas de metros à frente. Esta era a arma poderosa que o mestre da torre havia instalado na Torre Branca no 9. Ele a chamou de respiração da chama carmesim. O poder deste tiro foi tão grande que nem mesmo os magos oficiais ousaram atacá-la de frente. No entanto, o preço deste tiro foi que lhe consumiu diretamente 100 pedras de éter. Essas criaturas mortas-vivas desapareceram no ar diante do pilar de luz carmesim. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 274 Captura do Rei Dragão Baleia, Batalha do Segundo Anel, Nível 9 Lótus Vermelho. 7. Droga, essas criaturas alquímicas são fortes pra caramba. Tenho que criá-las depois de me tornar um mago de primeiro círculo. Levi ficou com inveja quando aproveitou a oportunidade para pisar na proa da Torre Branca no 9. Seus pés apareceram e se curvaram como um arco com gás preto saindo. Estrondo. Levi saltou a uma altura de quase 100 metros. Até a Torre Branca no 9 foi arremessada para o fundo do mar com impacto. Atrás dele, o azul das 9 espadas surgiu silenciosamente com um poder aterrorizante. Era como um deus que intimidava tudo. Caindo do céu. Estrondo. Usando a gravidade e suas asas de sangue, ele disparou. Quando o gigante de chamas negras de 450 quilos se chocou contra o barco de madeira, Levi transmitiu a força ondulante para seus pés de avestruz. A força do chute destruiu diretamente o convés gravado com runas mágicas. No final, Levi pisou no fundo do barco e caiu no mar. Então, ele olhou para o barco de madeira e tirou o orgulho do Rei Leão. O martelo pesado atingiu com força ondulante. O fundo do navio logo se despedaçou e a água do mar invadiu a cabine. O barco de madeira começou a afundar. Imediatamente depois, os vasos sanguíneos de Levi ficaram vermelhos como lava, e vapor quente saiu de sua boca e nariz. Naquele momento, Levi tinha escamas negras, pés de avestruz, asas de sangue e sangue vermelho. Ele era como um pequeno dragão cuspindo fogo. Ele segurou o martelo gigante na mão, e a figura feroz do Azura das 9 espadas apareceu no navio. Uma bola de fogo verde aterrorizante desceu do céu. Levi foi jogado na cabine e o navio pegou fogo. O fantasma verde Carter zombou. Ele está apenas no nível lendário. Eu já disse que, se eu estivesse bem preparado, um cavaleiro lendário não valeria a pena ser mencionado. Esta minha foto. Antes que o fantasma verde Carter pudesse terminar a frase, uma tênue luz dourada brilhou dentro das chamas verdes. Então, ela se estilhaçou, e escamas pretas líquidas fluíram. Levi pisou forte no convés e correu até lá como uma sombra ensanguentada. Ele descobriu que seu selo de proteção poderia realmente defender contra um ataque de feitiço do primeiro anel por um momento. O sombra de sangue formada pela corrida rápida de Levi atingiu nós. Nós, que segurava o Ini, teve seu escudo protetor quebrado pela palma da mão de Levi. Levi agarrou o Ini e esmagou a cabeça de nós com a palma da mão. Ele pegou um saque de nós e recuou rapidamente. Tudo isso foi feito de uma só vez. Embora seus selos fossem muito poderosos, seu objetivo era salvar o Ini, não lutar contra um mago poderoso como o Fantasma Verde Carter. O Fantasma Verde Carter não era um mago comum do primeiro círculo. Ele tinha muitos trunfos à sua disposição, e Levi não queria desperdiçar a oportunidade de recuar. Carregando o Ini, Levi imediatamente pulou no mar e foi embora. Nesse momento, um cavaleiro flamejante, ardendo com fogo escarlate do inferno, apareceu ao lado do Fantasma Verde Carter.
Ele encarou Levi e emitiu uma aura monstruosa. Vá, mate aquela pessoa. Grengost Carter zombou. Montado no cavalo de guerra esquelético, o Cavaleiro das Chamas perseguiu Levi, que estava cada vez mais perto. Já que ousei cercá-lo sozinho, naturalmente tenho meu próprio apoio. Este é um autêntico Cavaleiro do Pesadelo. Vou deixar um suposto cavaleiro lendário como você experimentar o que é um verdadeiro cavaleiro. O Fantasma Verde Carter riu. O Cavaleiro do Pesadelo montou o cavalo de guerra Pesadelo Infernal e brandia um pesado martelo de corrente na mão. Ele pisou na água e correu sobre as ondas. A água do mar ao seu redor se transformou em gás branco. A expressão de Levi era grave. Este Cavaleiro do Pesadelo parecia ser ainda mais forte que o Homem Forte do Inferno. Ele não queria continuar lutando. A fera de sangue explodiu e sua velocidade aumentou ainda mais. Ele disparou diretamente da água e pulou no topo da Torre Branca no 9. Outro sopro de chamas carmesins foi disparado da Torre Branca no 9 contra o Cavaleiro do Pesadelo, que se aproximava cada vez mais. O Cavaleiro do Pesadelo não se esquivou. Banhado em chamas, brandiu seu martelo de corrente e continuou a atacar. Essa deve ser uma criatura invocada de segundo círculo, né? Sentindo-se chocado, Levi disparou inúmeros gases negros, mas todos foram bloqueados pelo Cavaleiro do Pesadelo. Com a ajuda da Torre Branca no 9, Levi conseguiu levar o Ynir para o lado do Sr. Marco. Graças aos esforços conjuntos dos aprendizes de mago, o Homem Forte do Inferno já havia sido esmagado, e Marco também havia cuidado de um. Quando ele viu que o Ynir havia sido salva com sucesso por Levi, ele não pôde deixar de suspirar de alívio. Então, ele olhou para o Cavaleiro do Pesadelo no cavalo de fogo com uma expressão solene. Ele sentiu um medo profundo. Essa criatura do inferno parecia ter poder próximo ao segundo círculo. Levi recuou silenciosamente para trás do Sr. Marco. Ele havia completado sua missão, então não podia mais trabalhar muito duro. O sangue do Lótus Vermelho havia queimado, e o Azura das 9 Espadas também foi utilizado. Se ele avançasse agora, estaria cortejando a morte. O mestre da torre deve estar observando a situação em silêncio em algum lugar. Era até possível que o dono do navio também estivesse escondido no escuro. Esses dois especialistas do segundo círculo não fariam nada facilmente. Uma vez que fizessem um movimento, seria uma guerra completa. Naquela época, eles poderiam não parar até morrerem. Levi, pegue os outros aprendizes e vá rapidamente para a Torre Branca no 9. Eu vou segurar o Fantasma Verde Carter e sua criatura invocada. Esta criatura invocada é muito poderosa. Ele deve ter usado à força um feitiço de segundo anel para invocá-la. Sim, Sr. Marco. Levi não perdeu tempo. Aproveitou o momento em que o Sr. Marco exibia seu poder e lutava contra o Cavaleiro do Pesadelo. Ele liderou os aprendizes de mago e rapidamente recuou enquanto embarcava na Torre Branca no 9. Ele fez uma contagem rápida. Além de nós, o traidor, a quem ele havia esmagado até a morte, os outros aprendizes ainda estavam vivos. No entanto, alguns deles estavam gravemente feridos. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 275, Captura do Rei Dragão Baleia, Batalha do Segundo Anel, Lótus Vermelho nível 9. 8. Afinal, com tantos aprendizes, eles eram uma força muito poderosa. Com a cooperação de todos, poderiam até matar o Homem Forte do Inferno. Levi olhou para o Sr. Marco, que estava sendo reprimido pelo Cavaleiro do Pesadelo, e suspirou em seu coração. Se ele não estivesse no estado de sangue do Lótus Vermelho, ele poderia ter ajudado seu professor. No entanto, ele já estava enfraquecido. Estaria à beira da morte se participasse de uma batalha daquele nível. O mais importante a fazer agora era não decepcionar o Sr. Marco e trazer esses aprendizes de volta à Torre Cinzenta em segurança. Do outro lado, o Fantasma Verde Carter observava Levi, o lendário cavaleiro, prestes a escapar novamente. Ele também estava ambicioso enquanto deixava o Cavaleiro do Pesadelo continuar a lidar com Marco. Ele acenou com sua armadura e entoou um encantamento, transformando-se em uma fumaça verde que avançou em direção a Levi. Droga, qualquer um pode ir embora, mas seu pequeno bastardo tem que ficar, zombou o Fantasma Verde Carter em meio à fumaça verde. Este era um feitiço de voo da Escola da Morte, e ele só podia voar por uma curta distância. A fumaça verde era extremamente rápida e estava prestes a nos alcançar. O gás negro dançava ao redor do corpo de Levi. Ele já havia preparado os materiais de fundição para conjurar o selo da chama. Nesse momento, um braço de Mithril apareceu de repente e continuou a se estender.
Runas brilharam no braço. Então, o braço agarrou a fumaça verde. Gritos vinham da fumaça verde. Levi sabia que o mestre da torre tinha feito um movimento. Ei, velha irmã, eu sabia que você não conseguiria se conter. Eu não queria agir tão rápido, mas também não quero abrir mão de uma oportunidade tão boa. Sabe quanto tempo esperei por este dia? Sabe como passei tanto tempo fugindo? Já que está aqui hoje, não vá embora. Você e a pilha de pedaços de ferro no seu corpo podem morrer neste mar. De repente, uma figura que parecia um morto-vivo feroz, coberta por chamas demoníacas negras, surgiu no vazio. Ao lado dele, um feroz lagarto do inferno de 3 cabeças babava. Chega de papo furado, Arland. Vamos lutar aqui hoje. Seu navio morto-vivo precisa de uma surra. A voz desdenhosa do mestre da torre veio do seu braço. A fumaça verde também se libertou do controle do mestre da torre e retornou para o lado do demônio, transformando-se no fantasma verde Carter. Capitão, aquele pequeno bastardo é o cavaleiro lendário que o navio morto-vivo está tentando capturar. Não podemos deixá-lo ir, reclamou o fantasma verde Carter. Levi, traga os outros e recue. Pedirei para Jorman recebê-lo na frente. Não terei tempo para me preocupar com você. A voz do mestre da torre ecoou na mente de Levi. Levi não perdeu mais tempo e deixou a Torre Branca no 9 evacuar rapidamente com todos. A situação no campo de batalha havia mudado muito. Este maldito mago do segundo círculo havia aparecido. Se eles ficassem ali, seriam atingidos pelos tremores secundários dos ataques do mago do segundo círculo. Todos podem morrer. No final, Levi e os outros deixaram o terrível campo de batalha. Podia-se ouvir vagamente o som explosivo de um feitiço poderoso. Ele não sabia como era a situação lá. Espero que nada aconteça com a Torre Cinzenta. O mestre da torre tem que lidar sozinho com o dono do navio dos mortos-vivos, e há também uma criatura transcendente de segundo círculo. Será que ele consegue lidar com isso? Levi franziu a testa. Pouco depois, Levi e os outros encontraram Jorman, que pairava sobre o mar. Jorman veio buscar Levi e os outros. Em seguida, os aprendizes deitaram-se sobre o corpo de Jorman, e Jorman rapidamente os conduziu ausente. Quanto a Levi, ele permaneceu na danificada Torre Branca no 9. Ele ainda tinha que ficar de olho em seu rei dragão baleia. Após um período de tempo desconhecido, Levi viu a figura da senhora Marlene aparecer na superfície do mar. Pequeno Levi, você está bem? A senhora Marlene perguntou com uma expressão solene. Professor? Estou bem. Você avançou com sucesso para o segundo círculo? Perguntou Levi, surpreso. Isso mesmo, eu consegui. A senhora Marlene sorriu. Ouvi dizer que estávamos em guerra com o navio morto-vivo, então corri para cá imediatamente. Levi deu um suspiro de alívio. Com uma nova maga do segundo círculo como a senhora Marlene, eles devem estar seguros de agora em diante. Pouco tempo depois, Levi viu um homem estranho com apenas metade do corpo segurando Grengost Carter enquanto ele rapidamente cortava o mar e fugia freneticamente. Atrás dele, havia um policial com uma túnica estrelada perseguindo a pessoa estranha sem dizer uma palavra. Droga, irmã, você realmente chamou os policiais da Torre Estelar para me emboscar. Você é desprezível. As figuras do demônio Arland e dos policiais desapareceram rapidamente no horizonte. No céu, uma criatura alquímica de 5 metros de altura, com a cabeça coberta de mitril e rebite, brilhando com um brilho dourado, caiu na superfície do mar e apareceu na frente de Levi. Ainda havia muita carne, pele e pelos naquela criatura alquímica. Havia também vestígios de marcas de queimaduras causadas pelas chamas. A cabeça do ouro luminoso estava um pouco rachada, e um cérebro podia ser visto dentro dela. Este monstro era o mestre da torre. Ele desistiu de perseguir e observou o demônio Arland fugir. Mestre da torre, você está bem? Levi perguntou cuidadosamente. Ele nunca vira o mestre da torre em um estado tão lamentável. Era óbvio que a batalha anterior fora extremamente trágica. Está tudo bem. É só um monte de sucata. Meu cérebro ainda não está danificado. Vou voltar e consertá-lo. Desta vez, aproveitei a oportunidade para dar uma lição no Arland. Ele deve ficar quieto por um tempo. Ele não conseguirá se recuperar completamente antes de 10 anos. Ei, um corpo de carne e osso não se compara a um corpo alquímico, afinal. O mestre da torre disse calmamente e até mesmo colocou seu globo ocular caído de volta na órbita. Você está muito desesperada, disse Marlene. Estou bem. Ei, você avançou para o segundo círculo? Perguntou o mestre da torre,
surpreso. Sim, tive sorte e quase falhei, disse Marlene. Ah, ótimas notícias. Não contem isso a ninguém. Temos 2 magos do segundo círculo na torre agora. Se Arlan ousar voltar, garantiremos que ele não volte. O mestre da torre riu alto. Pare de falar. Apresse-se e conserte suas próteses, disse Marlene, desamparada. Ano 1018 do calendário do Santo Brilho, mês das flores. No 9º andar da Torre Cinza, Levi abriu os olhos. A técnica de respiração do Lótus Vermelho estava no nível 9. Respiração dos Cavaleiros capítulo 276. Corpo de chama de Lótus Vermelho, quebrando limites da Serpente Negra. 1. Levi técnica de respiração do Lótus Vermelho, nível 9, 150.000. Efeito especial, corpo de chamas, gás, sangue do Lótus Vermelho. Rei Lotus atingiu o nível 9. A besta gigante de Lótus Vermelho estava queimando em chamas, envolvendo o coração de Levi. Levi sentiu um calor no coração. A parte superior do seu corpo parecia ter sido despejada em lava, emitindo uma aura extremamente quente. O gás negro que lembrava chamas vermelhas circulou. Seu peito se tornou uma fornalha, e seu coração se tornou o centro da fornalha. Uma força incomparavelmente poderosa surgiu em seu corpo, vinda do seu coração. Então, formou-se uma força explosiva chocante que superou tudo. Corpo de chamas, gás negro do Lótus Vermelho se acumula em seu corpo, formando um corpo de chamas gasoso. A força e a explosão do seu corpo são bastante aprimoradas. O corpo de chamas do Lótus Vermelho pode queimar tudo. Ao mesmo tempo, sua resistência a feitiços relacionados ao fogo aumenta significativamente. Levi ficou em frente ao espelho. Ele olhou para o próprio corpo. Agora, já estava vermelho. Era como vidro e lava em brasa, emitindo um tipo diferente de brilho. Essa é a técnica de respiração do Lótus Vermelho. Isso é muito poderoso. Levi podia sentir um aumento de força que superava em muito dos pés de avestruz e do braço de gelo. Era preciso dizer que a técnica de respiração do Lótus Vermelho era digna de ser uma técnica de respiração perfeita. Naquele momento, o gás negro do Lótus Vermelho de Levi já havia se transformado na cor de chamas vermelhas. Não podia mais ser chamado de gás negro, mas sim de gás de fogo. Essas chamas dançavam ao redor de Levi, fazendo-o parecer um homem em chamas. Ele estava envolto em chamas, e a alta temperatura tomava conta da sala de prática. Embora esse tipo de alta temperatura fosse muito inferior ao selo da chama, ele era superior em termos de resistência e podia ser aquecido continuamente. O Levi atual só precisava queimar o gás preto do Lótus Vermelho, e todo o seu corpo se transformaria em uma fornalha que estaria constantemente esquentando. No entanto, o efeito de queima do corpo gasoso é mediano. Ainda é bom contra grandes cavaleiros comuns, mas é definitivamente inútil contra magos. Levi removeu o efeito especial corpo de chama. A cor do seu corpo, que estava vermelho vivo, começou a desbotar. A lava fluiu de volta para o coração de Levi. Levi voltou ao normal. Abriu a boca e soltou um suspiro escaldante. Parecia um dragão que acabara de respirar. Você parece cada vez menos humano, Levi zombou de si mesmo. Já fazia alguns meses desde a última guerra. A fraqueza de Levi pelo Lótus Vermelho já havia passado há muito tempo. Após retornar em segurança à Torre Cinzenta, Levi estava ocupado cultivando. Nestes poucos meses, a técnica de respiração do Lótus Vermelho atingiu o nível 9. Em seguida, em termos de técnicas de respiração, além da técnica de respiração do Lótus Vermelho e da técnica de respiração da besta de sangue, Levi não tinha mais nada a cultivar. Portanto, ele teve que se apressar e quebrar o limite da técnica de respiração da Cobra Negra. Quando a técnica de respiração da Cobra Negra avançou para o nível 11, ele se tornaria um cavaleiro lendário. Tornar-se um cavaleiro lendário significava que ele era um verdadeiro mago do primeiro círculo. Com tantos trunfos, e depois de atingir o nível lendário, um mago comum do primeiro círculo não seria páreo para ele, a menos que não fosse o fantasma verde carteiro ou um velho mago experiente como a senhora Marlene. Embora fosse um pouco arrogante dizer isso, depois de vivenciar 2 batalhas emocionantes, Levi percebeu que um mago do primeiro círculo não era tão assustador. Claro que ainda era necessário ser cauteloso. Uma tradição estável e boa não poderia ser abandonada. Além da técnica de respiração, não houve melhora no feitiço. A barra de progresso do nível 2 de Waterarrow, que Dalgrasp estava na metade e avançava constantemente em direção ao nível 3. Até então, os 5 espaços para truques mágicos de Levi já haviam sido usados.
Com sua força espiritual atual, ele não conseguia aprender nenhuma magia nova. O mesmo acontecia com sua arte de meditação. Cultivar sem poções suplementares seria lento. Levi saiu da Torre Cinzenta e foi para o terceiro andar da Torre Branca, onde ficava o quarto da Senhora Marlene. Ele queria que a Senhora Marlene o ajudasse a abrir a bolsa oficial de armazenamento do bruxo. Ele tentou por muito tempo, mas não conseguiu abrir. Quanto à bolsa de armazenamento de nós, não havia nada de valioso dentro, exceto a concha transmissora de voz. A concha em si exigia um encantamento específico, caso contrário, não poderia ser usada. Então, Levi entregou ao mestre da torre, que o recompensou com 300 pontos. A contribuição de Levi para proteger os aprendizes de mago estava incluída na recompensa. Isso permitiu que os pontos de Levi ultrapassassem a marca de 800. Portanto, Levi não faltou pontos naquele momento. No terceiro andar da Torre Branca, a Senhora Marlene estava de bom humor depois da aula e estava pesquisando uma nova poção. Professor, você está ocupado? Perguntou Levi. Pequeno Levi, o que houve? Perguntou a Senhora Marlene com um sorriso. Professor, obtive uma bolsa de armazenamento do antigo mago oficial que matei. Não consigo abri-la, então gostaria de incomodá-lo. Levi deu um sorriso amargo. Agora que ele podia confiar na Senhora Marlene, ele não tinha mais preocupações. Certo, traga-me sua bolsa de armazenamento. Eu a estudarei. Se eu não conseguir abri-la, você pode ir procurar o mestre da torre. Não se preocupe, contanto que sejam despojos de guerra, o mestre da torre não os roubará, disse Marlene. Levi riu baixinho. Embora o mestre da torre fosse uma boa pessoa, ele ainda confiava mais na Senhora Marlene. Ah, certo, senhorita Marlene, como está a recuperação do mestre da torre? Ele está bem? Perguntou Levi. Não se preocupe. Além do cérebro e do coração, não há praticamente nenhuma outra parte do corpo dele que seja humana. Então, ele não precisa se recuperar dos ferimentos. Esse cara é muito radical. Para buscar força, ele se transformou em uma criatura alquímica. Eu o convenci muitas vezes, mas ele não me ouviu. Deixe-o em paz. Levi, não aprenda com ele, disse a Senhora Marlene, impotente. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 277, Corpo de Chama de Lótus Vermelho, Quebrando Limites da Serpente Negra. 2. Levi conseguia entender o mestre da torre, mas ele não faria isso. Quando aprendesse alquimia, ele estudaria, no máximo, algumas criaturas alquímicas ou modificaria seus mortos-vivos. Ele não modificaria seu próprio corpo. Ele tinha a técnica de respiração do cavaleiro, que era a melhor maneira de transformar seu corpo. Esta era uma era em que todos os tipos de poderes extraordinários coexistiam. Nesta era, carne e sangue não eram fracos, e não havia necessidade de seguir o caminho da ascensão mecânica. Do outro lado, a Senhora Marlene mexeu na bolsa de armazenamento do mago oficial do Undead por um tempo. Então, ela pareceu entender alguma coisa e foi ler alguns livros. No final, sob o testemunho de Levi, a bolsa de armazenamento foi aberta pela Senhora Marlene. Uma pilha de coisas caiu no chão. Levi guardou essas coisas. A Senhora Marlene contou a Levi o feitiço para abrir a bolsa de armazenamento. Levi agradeceu ao seu professor e saiu da Torre Branca. Jormã, a cobra branca, esfregou a cabeça na mão de Levi. Adeus, Jormã. Levi acenou em despedida. Jormã abanou o rabo enquanto se despedia. Levi não sabia se era por causa de sua afinidade com dragões, mas seu relacionamento com Jormã estava melhorando. Ele parecia estar superando Innie, o que a deixou muito desanimada, e ela disse que Jormã havia mudado de ideia. Depois de terminar seu trabalho, Levi chegou à praia. Ele trouxe uma bolsa cheia de carne de animais marinhos. Em uma costa tranquila, a baleia rei-dragão estava amarrada. Seu chifre estava coberto com uma ferramenta de mitril e sua boca estava coberta com um cabresto. Estava amarrado a um enorme pilar de pedra e havia perdido a motivação na água. Flutuava silenciosamente. Levi chegou na frente do rei-dragão baleia. Que tal, Leviatã? Já pensou bem? Só preciso que você seja minha montaria por 30 anos, e eu lhe devolverei a liberdade no futuro. Com sua expectativa de vida como um clã de dragões mestiço, 30 anos não são nada, certo? Leviatã era o nome que Levi dera a este rei-dragão baleia. Era muito parecido com o seu próprio nome. Levi tirou o cabresto da boca do rei-dragão baleia e o alimentou. Os olhos do rei-dragão baleia estavam cheios de desdém.
Por mais desdenhoso que se sentisse, ele apreciava muito a carne das feras marinhas. A boca semelhante a um abismo se abriu, e 100 quilos de carne foram comidos em uma única mordida. Vendo que o rei dragão-baleia não teve nenhuma reação, Levi não se incomodou com isso. De qualquer forma, ele teve bastante tempo para usar coração selvagem para domesticá-lo. Só se pode dizer que era de fato uma verdadeira criatura transcendente de primeiro círculo. Mesmo que ele tivesse coração selvagem e afinidade com dragão, não havia como domar o rei dragão-baleia em poucos meses. Afinal, Levi não era da escola de espiritualismo. Era verdade que técnicas mortais de domar feras não conseguiam domar criaturas transcendentes, mas com o efeito especial da afinidade com dragões, Levi sentiu que ainda havia uma chance. Alguns meses atrás, a baleia-rei dragão ficou agitada ao ver Levi e quis atacá-lo. No entanto, o sopro do rei dragão lançou Levi diretamente a 100 metros de distância. Se Levi não tivesse preparado o selo de proteção e a escama negra líquida, ele já teria sido esmagado em pedaços. Foi por isso que Levi mandou fazer sob medida uma cabeça de gaiola de ferro misturada com mitril para impedir que ele abrisse a boca. Mas agora, embora o rei dragão-baleia ainda estivesse infeliz ao ver Levi, ele não o atacou como antes. Esta foi uma vitória nesta fase. As baleias rei-dragão eram muito vingativas. Sua inteligência era considerada muito boa entre as feras marinhas, e sua memória era ainda mais forte. Elas ainda estavam remoendo o fato de Levi ter batido em sua cabeça com um martelo. Mesmo que minha cabeça seja muito dura, você não pode ser tão rude. Levi também não tinha outra escolha. O tempo foi o melhor catalisador. Se ele persistisse lentamente, um dia esse grandalhão se tornaria sua montaria. Depois de alimentar o rei dragão-baleia, Levi foi até o pequeno jardim para cuidar das ervas. Então, ele chegou à loja de materiais em Witch e saiu a lei. Na loja de materiais, o mago Manla estava meditando em seu pequeno quarto. Levi não o perturbou e esperou em silêncio por um tempo até que Manla terminasse sua meditação. Quando Manla viu Levi, serviu-lhe uma xícara de café e disse: "Faz muito tempo que não te vejo. Você deve estar ocupado." Eu estava um pouco ocupado." "Você aprendeu a técnica de respiração?" Levi sorriu. Manla orgulhosamente pegou alguns pedaços de pergaminho do depósito. Levi ficou encantado. "Todos esses diagramas de herança de técnicas de respiração foram coletados por mim no mercado dos magos de Blacksail. Você pode me dar algumas moedas de ouro como forma de agradecimento?" disse Manla. Levi deu diretamente a Manla 1000 moedas de ouro e 5 pedras de éter. Isso porque ele viu que, entre essas técnicas de respiração, havia uma técnica de respiração defensiva de qualidade excepcional. Só ela valia 1000 moedas de ouro. O chefe Manla não tinha falta de moedas de ouro, então Levi lhe deu mais 5 pedras de éter como comissão. Afinal, ele queria trabalhar com Manla por um longo tempo, então não podia ser muito mesquinho. Procurar pelo diagrama de herança da técnica de respiração no mundo dos bruxos também desperdiçaria muitos recursos de Manla. 3 pedras de éter são suficientes. 5 é demais. "É só uma técnica de respiração mortal", disse Manla, envergonhada, e devolveu 2 peças para Levi. "Pegue. Ouvi dizer que sua filha também tem o talento de uma maga. No futuro, ela certamente consumirá muitos recursos para cultivar na torre. Essas 2 peças extras podem ser consideradas um pequeno símbolo da minha gratidão como tio." Levi sorriu. "Tudo bem. Irmão Levi, eu aceito. Se precisar de ajuda no futuro, é só me avisar." Manla pegou as pedras etéreas alegremente. Ele precisava muito delas. Estava trabalhando na loja para ganhar dinheiro para a filha. "De nada. Só me ajude a ficar de olho nessas coisas no futuro." Respiração dos Cavaleiros Capítulo 278 Corpo de chama de lótus vermelho, quebrando limites da serpente negra. 3. Levi saiu do It e saiu a lei com os diagramas de herança da técnica de respiração. Ele contava com os amigos quando estava fora. Mesmo no mundo dos bruxos, ter conexões pode resolver muitos problemas. Quando ele estava no mundo humano, ele usou as conexões do mestre Martelo de Guerra Dourado Tira para resolver muitos problemas. Segurando o diagrama de herança da técnica de respiração, Levi refletiu sobre seu próximo plano. Seu caminho como mago já estava no caminho certo. As maneiras de melhorar a força de um mago eram avançar para um nível mais alto de aprendiz de mago, aumentar o limite superior do poder espiritual e aprender mais truques. No entanto, avançar para um nível mais alto exigia 11 pontos de força espiritual.
Levi tinha apenas 7 pontos agora, o que ainda estava longe de ser suficiente. Segundo Levi, as poções usadas para auxiliar a arte da meditação eram muito preciosas. Até mesmo os magos oficiais da torre as usavam apenas ocasionalmente. Ninguém podia usá-las como poções suplementares diárias. Portanto, como aprendiz, ele não tinha chance. Os recursos na torre definitivamente tinham prioridade para os magos oficiais, seguidos pelos aprendizes. Se Levi quisesse esse tipo de poção, ele teria que confiar em si mesmo. O mais importante agora era quebrar o limite da técnica de respiração da cobra negra. Ele queria fortalecer a técnica de respiração, que era relativamente fácil de dominar no estágio atual, e então obter mais recursos para apoiar o cultivo de seu mago. Depois de se tornar um mago, ele estudaria lentamente o caminho que segue um cavaleiro lendário e usaria suas habilidades de mago para apoiar o cultivo de seu cavaleiro. Fortalecendo seu caminho como mago primeiro e depois usando isso para apoiar seu caminho como cavaleiro. Esse era o próximo plano de Levi. No caminho para casa, Levi conheceu a irmã mais velha Winnie. A atual Winnie sempre teve uma expressão melancólica no rosto. Ela achou difícil aceitar que Nós era um traidor e que ela foi sequestrada por ele. Ela ainda não havia superado o trauma. Ela realmente tratava Nós como um amigo. Mas Nós só queria dormir com ela. Irmão mais novo Levi, quanto tempo não nos vemos? Winnie deu um sorriso forçado e disse docemente. Faz um tempo. Ouvi dizer que você já está se preparando para construir a estrutura do modelo do feitiço do primeiro anel. Irmã sênior, depois que você construí-lo com sucesso, precisa me contar sobre sua experiência bem-sucedida. Levi sorriu. Tudo bem, irmão mais novo, vou para casa primeiro. Quando Levi voltou para casa, ele ativou todas as técnicas de respiração. Havia um total de 3 técnicas de respiração. Uma delas era para força, uma para velocidade e uma para defesa. Além da técnica de defesa ser excelente, as outras eram de baixo nível. Levi não carecia de velocidade e força naquele momento. Ele guardou esses 2 por enquanto e os usaria mais tarde. Quanto à técnica de respiração defensiva, era a técnica de respiração da velha cobra da montanha. Que coincidência! É mais uma técnica de respiração defensiva relacionada às cobras. A técnica de respiração da antiga cobra da montanha tinha um total de 66 diagramas em miniatura. Deve ser uma excelente técnica de respiração defensiva, semelhante à técnica de respiração da cobra preta. A velha cobra da montanha era uma cobra gigante lendária. O tamanho da cobra era imensurável. Dizia-se que a velha cobra da montanha gostava de dormir. Toda vez que dormia, dormia por milhares de anos. Quando acordou, o mundo havia mudado. O corpo da cobra estava coberto de pedras, árvores, pássaros e animais. Era como uma cadeia de montanhas que se estendia pela terra, por isso era chamada de velha cobra da montanha. Mitos e lendas eram definitivamente exagerados. No entanto, bastava saber o quão extraordinária era a velha cobra da montanha. Devia ser uma criatura mítica, não inferior à cobra negra com vela. A medicina secreta da técnica de respiração da antiga cobra da montanha também era altamente compatível com a medicina secreta da cobra negra. Âmbar cinza, sangue de cobra e assim por diante. A diferença era que a técnica de respiração da antiga cobra da montanha precisava de outro material chamado casco de tartaruga de rocha. Há toneladas de tartarugas de rocha no mar sem fim. Depois de domesticar a baleia-rei dragão, o âmbar gris pode ser coletado continuamente. Quanto ao sangue de cobra, pedirei ao mestre da torre e também à cobra branca Jormã que me doe um pouco de sangue. No máximo, caçarei carne de besta marinha de alta qualidade para que ela possa se recuperar. De fato, a cobra branca Jormã podia produzir âmbar gris, mas a glândula que produzia o âmbar gris também era sua bolsa de veneno. Portanto, o âmbar gris produzido era venenoso e não podia ser usado. Além disso, a cobra branca era o animal de estimação do primeiro mestre da torre. Afinal, era um pouco rude tirar o precioso âmbar gris. Afinal, a produção de âmbar gris era escassa, ao contrário do sangue. Depois que Levi terminou de ler as 3 técnicas de respiração, ele não estava em um apresse para cultivar. Em vez disso, ele abriu a bolsa oficial do mago, na qual vinha pensando há muito tempo, e abriu para ver o que havia dentro. 435 pedras de éter. Havia uma arte de meditação da Terra. Esta era a arte de meditação básica da escola de pensamento da Terra, mas podia ser cultivada ao nível de um mago do primeiro círculo.
Era ainda mais completa do que a arte de meditação do mar profundo que Levi havia obtido anteriormente. A outra foi a primeira parte da arte de meditação do corvo noturno. Essa era a mesma arte de meditação do corvo noturno que Levi havia obtido durante seu estágio atual de aprendiz de mago. Dessa forma, as artes de meditação da Escola da Morte e da Escola do Pensamento da Terra seriam suficientes para que Levi se cultivasse ao nível de um mago oficial. Ele não precisaria se preocupar com as artes de meditação por muito tempo. Além disso, havia também 4 livros de feitiços. 2 delas eram as magias de invocação de mortos-vivos e as magias de aprendiz que Levi havia obtido antes. Pareciam ser as magias principais do navio dos mortos-vivos. As outras 2 eram livros de magias pertencentes à Escola de Pensamento da Terra. Um deles era o feitiço do primeiro anel, Corpo de Pedra. Este era um feitiço de fortalecimento físico, um tipo de feitiço passivo. Depois de construir o modelo de magia, era preciso solidificar a magia com o corpo e deixar que as runas da magia o cobrissem completamente para se fortalecer. Esse era o método que os bruxos usavam para fortalecer sua defesa física. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 279 Corpo de Chama de Lótus Vermelho, quebrando limites da Serpente Negra. 4. Dessa forma, economizaria muito tempo em comparação a quando um cavaleiro tinha que começar a cultivar a técnica de respiração do zero. As técnicas de respiração exigiam um longo período de prática. Esse tipo de feitiço era rápido e eficaz. Essa era a sabedoria de um mago. Este feitiço pode ser aprendido, pensou Levi. Assim, minha defesa física ficará ainda mais monstruosa. O estilo Stack Armor nunca daria errado. O último feitiço foi chamado de Ira do Gigante da Montanha. Que surpresa agradável! Na verdade, este feitiço, o mais poderoso feitiço do primeiro anel da Escola de Pensamento da Terra, a Ira do Gigante da Montanha. Não preciso aprender este feitiço. Afinal, o orgulho do Rei Leão consolidou este feitiço. Só preciso usar seu encantamento para ativar o Gigante da Montanha. Ira interior. Além do livro de feitiços, o resto eram alguns materiais de fundição. Isso incluía um grande número de olhos da serpente cinzenta. Agora que os materiais para o raio murchante foram encontrados, posso começar a cultivar novamente. Levi estava animado. De fato, havia muitas coisas boas na bolsa de armazenamento oficial deste mago. A maioria delas era útil para praticar os feitiços da Escola da Morte. Levi ficou rico apenas com as pedras éter. No momento, Levi tinha mais de 800 pedras éter consigo. Essa era definitivamente uma grande quantia de dinheiro para um aprendiz de mago. Mesmo para magos oficiais, muitos jovens magos oficiais que não têm economias podem não ter tantas pedras éter. Agora, tudo estava pronto. Só faltava experiência. Nos dias seguintes, Levi domesticou o Rei Dragão Baleia enquanto trabalhava para cultivar sua experiência. Durante o mês do campo de trigo, a arte de meditação do Corvo Noturno de Levi havia avançado para o nível 2. A velocidade de sua arte de meditação do Corvo Noturno era ainda mais rápida que a arte de meditação da Terra. Tudo isso graças ao efeito especial do EAT Pulse que Levi obteve. Com a ajuda do painel de proficiência, Levi praticou a arte de meditação da Escola de Pensamento da Terra como se houvesse um Deus para apoiá-lo. Em apenas 3 meses, Levi completou a arte de meditação da Terra do estágio iniciante até o nível 2. Sua velocidade era muito mais rápida do que quando ele cultivava a arte de meditação do mar profundo. Isso deixou Levi ainda mais interessado nos selos da família Duncan e da família Van Helsing. As 4 grandes famílias não eram tão simples quanto pareciam. Suas linhagens e selos correspondiam aos 4 elementos: terra, fogo, vento e água. Se ele conseguisse reunir todos os selos, então seu talento como filho do caos o tornaria um verdadeiro gênio dos 4 elementos. Então é assim que é ser um gênio. Perra, isso é fedido demais. Levi suspirou. Agora, a arte da meditação da Terra alcançou a técnica de respiração do Corvo Noturno e a técnica de respiração do mar profundo. Levi chegou a sentir que, mesmo sem a poção suplementar da arte da meditação, ele conseguiria cultivar a arte da meditação da Terra até o nível 3 em 3 anos. No mês do vento norte, a técnica de respiração da velha serpente da montanha que Levi havia obtido também estava no nível 8. O Rei Dragão Baleia Leviatã já havia sido domado por Levi, e ele havia obtido uma parte do âmbar cinza do Rei Dragão Baleia. Após pedir permissão ao mestre da torre, ele pegou um pouco do sangue de Jormã e o transformou em um remédio secreto de alta qualidade da velha serpente da montanha.
O efeito foi excelente e sua eficiência no cultivo aumentou consideravelmente. Estimava-se que, no início do próximo ano, Levi seria capaz de cultivar a técnica de respiração da serpente da montanha antiga ao seu limite máximo. Nessa época, ele seria capaz de quebrar o limite da serpente negra. Durante esse período, a Torre Cinzenta ficou excepcionalmente silenciosa. Depois que a nave morta-viva recebeu uma lição do mestre da Torre e dos capangas da Torre Estelar, ela se tornou muito mais obediente. Não se sabia onde estava se escondendo para recuperar sua vitalidade e aguardar a oportunidade de retornar. Levi ficou em casa e não saiu de casa. Levi passou toda a segunda metade do ano 1018 em um estado agitado. A senhora Marlene havia avançado para o segundo círculo, mas ainda assim não se dava ares de superioridade. Com um veterano mago do segundo círculo que o valorizava, Levi levava uma vida confortável na torre. Embora não lhe faltassem pontos, ele ainda regava com frequência o pequeno jardim da senhora Marlene e cuidava de suas flores e plantas. Entretanto, a senhora Marlene não queria que Levi perdesse tempo com isso, então ela encontrou um sucessor para Levi, para que ele pudesse cuidar do seu próprio negócio. Levi só precisava ajudar a senhora Marlene a refinar seus remédios e cumprir as tarefas de uma aprendiz farmacêutica. Isso permitiu que as habilidades de farmácia de Levi avançassem gradualmente em direção ao nível 6. A vida na Torre Cinzenta era assim, monótona, gratificante e um pouco entediante. Havia anciãos com personalidades diferentes aqui. Alguns eram severos, outros gentis e outros estranhos. No entanto, esses anciões não eram tão malignos quanto os anciões de seitas ou organizações em romances online. Eles não intimidavam os fracos nem exploravam os aprendizes em troca de pequenos lucros. Tal organização não duraria muito. O clima era amigável, e havia cordialidade entre mestres e discípulos. Contanto que alguém estivesse disposto a contribuir para a torre, seria recompensado com uma troca equivalente. Levi gostava dessa atmosfera. Este era seu local ideal de cultivo. Ano 1019 do calendário do brilho sagrado, mês do início. O mundo humano deu as boas-vindas ao Ano Novo novamente. Sob a liderança da lendária Cavaleira, Rainha da Neve, ao Reino da Noite Eterna e a Igreja da Neve conseguiram conter a terrível calamidade do Demônio da Neve. Embora tenha sido apenas temporária, ainda assim foi uma grande vitória. As pessoas chamavam essa rara e lendária cavaleira de deusa Cavaleira Elsa. Esse era o seu nome lendário, que implicava a identidade da Rainha da Neve como filha de Deus. Acreditar na deusa cavaleira era acreditar na Rainha da Neve. Eram a mesma coisa. Este nome lendário seria passado de geração em geração com o passar do tempo e seria reverenciado pelas gerações futuras. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 280 Corpo de chama de lótus vermelho, cobra negra quebrando limites. 5. Talvez um dia ele também apareça nos barris de vinho da Chenin Tavern no futuro, tornando-se um novo ingresso. No Reino Esmeralda, os nobres do sul celebravam o Ano Novo. Eles tiveram sorte que a geada azul não invadiu o sul. No entanto, isso foi apenas temporário. Com a recuperação da Onda Negra, pode haver uma existência tão aterrorizante quanto a geada azul invadindo este mundo, como o Rio de Sangue Will. Durante esse período, rumores sobre vampiros começaram a se espalhar em algumas áreas do sul. Somente aqueles que realmente entendiam a história por trás sabiam que este era o despertar de alguns membros adormecidos do clã do sangue. Eles não bebiam sangue fresco há muito tempo. Estavam sedentos por sangue fresco e por matança. Havia pouquíssimos cavaleiros verdadeiros como Anderson. A maioria dos membros do clã de sangue secundário abandonou gradualmente a moralidade e as leis humanas e fez o que quis depois de se tornarem vampiros, devido aos seus instintos sanguinários. Foi por isso que Anderson quis renascer. Ele queria acabar com esse tipo de comportamento, embora essa ideia fosse completamente irreal. Na Cidade das Flores, Andreu empacotou discretamente os pertences que havia preparado para seu mestre. Os diagramas de herança da técnica de respiração, materiais medicinais secretos, ouro e o núcleo dos mortos-vivos. Antes de Levi partir, ele instruiu Andreu a coletar tudo isso do mundo humano. Andreu cumpriu a missão de Levi conscienciosamente, sem reclamar, e não precisou receber uma única moeda de ouro. Essa era a vantagem de um servo de sangue. Lealdade absoluta, nunca traição. A razão pela qual ele teve que empacotar essas coisas foi porque o cavaleiro Anderson finalmente descobriu onde Levi estava por vários meios. Ele estava no Reino da Nuvem Azul, na Torre Cinzenta. Com a ajuda de seus amigos bruxos, Anderson contatou o mensageiro da empresa de entrega expressa,
O'Leary, que fazia parte do Conselho de Bruxos Pamplane. Agora, o mensageiro de O'Leary havia chegado em Flower City. Eu me esforcei muito para enviar algo ao seu mestre, disse Anderson com uma expressão de dor. Com a personalidade do meu mestre, ele definitivamente não vai deixar você sofrer. Não se preocupe. Andrew sorriu. No final, a mensageira de O'Leary, uma bruxa vestindo uma túnica preta com uma estampa de coruja, colocou as coisas que Anderson havia embalado em uma bolsa de armazenamento especial. Por favor, pague a taxa de envio, disse o mensageiro calmamente. Anderson tirou uma pequena bolsa com tristeza. Ela continha uma parte das pedras de éter que ele havia acumulado ao longo dos anos. Embora não fosse um mago, ele tinha algumas pedras de éter consigo para poder negociar com magos. Agora, ele usou para pagar a entrega do Levis. Ele havia se esforçado muito por Levi. Sabia que Levi era uma pessoa que sabia retribuir a gentileza. Estava otimista quanto à trajetória de Levi como cavaleiro e sentia que poderia ajudá-lo a romper os grilhões do reino lendário no futuro. Depois de terminar de coletar os bens, a bruxa se transformou em uma coruja negra comum e deixou Flower City às pressas, sob o manto da noite. Vamos, ancião, vamos continuar jogando xadrez. Não posso mais continuar. Um bom amigo meu acordou. Preciso procurá-lo e discutir algo. Ultimamente, alguns juniores do clã do sangue têm estado muito inquietos. Cedo ou tarde, eles trarão desastre para toda a nossa raça. Ano 1019 do calendário do brilho sagrado, o mês de Germinal. No reino da nuvem azul, na beira do mar sem fim, a Torre Cinzenta. No nono andar da Torre Cinzenta, a semente da cobra negra no coração de Levi estava mais sólida e poderosa do que no ano passado. Seus olhos estavam mais realistas e suas escamas negras brilhavam. Hoje, a técnica de respiração da cobra negra de Levi finalmente ultrapassou seus limites. Levi técnica de respiração da cobra negra, nível 10, 5.200.000. Efeito especial, escama negra, líquida. O efeito especial da técnica de respiração da velha cobra da montanha era roca armadura. Assim como a armadura de elefante, ela se sobrepunha ao efeito especial da técnica de respiração da cobra negra. Por isso, Levi incorporou a técnica de respiração da cobra negra para quebrar o limite. O mais importante é que havia pouquíssimas técnicas de respiração defensiva. Levi não tinha outra escolha a não ser se fundir com aquela se quisesse quebrar o limite da cobra negra. Isso era diferente das técnicas de respiração de força do avestruz montanha, o gigante e o lótus vermelho. O braço de gelo fortalecia os braços, o corpo de chama fortalecia o corpo e os pés de avestruz fortaleciam as pernas. Em suma, cada um tinha seu próprio foco e podia ser usado simultaneamente. Quanto às técnicas de respiração defensiva, Levi planejava apenas cultivar sua própria técnica de respiração da cobra negra por enquanto. Isso era suficiente, já que ele ainda tinha magias de mago para usar em defesa. Com a medicina secreta da cobra negra de alto grau que criei, a técnica de respiração da cobra negra deve atingir o nível 11 no início do ano que vem. Também poderei alcançar o reino lendário depois do meu 30º aniversário. Levi também estava um pouco animado. Como uma técnica ancestral de respiração, a cobra negra foi cultivada por Levi a um nível que ninguém jamais havia alcançado antes ou depois. Alcançar o nível lendário aos 30 anos foi algo incrível. No mundo humano, seria definitivamente um grande evento no Círculo dos Cavaleiros. Infelizmente, este era o mundo dos magos. Os magos estavam ocupados com seus próprios assuntos, e magos poderosos até mesmo haviam embarcado em expedições para outros planos, deixando para trás inúmeras lendas. Ninguém se importava com um pequeno cavaleiro lendário. Assim que Levi saiu do isolamento, ele foi chamado à sala de recepção da Torre Cinzenta por um aprendiz. Levi ficou perplexo. Neste mundo, as taxas de envio eram muito caras, e até mesmo Levi relutava em usá-las. Não que ele não pudesse pagar, mas sentia que não valia a pena. Em vez de gastar preciosas pedras de éter para enviar técnicas de respiração do mundo humano, ele poderia muito bem passar mais tempo no mundo dos magos e descobri-las lentamente. Dentro da cabana, Levi viu a mensageira do Corujal. Ela era uma linda bruxa. Ela pegou a bolsa de armazenamento mais barata e entregou para Levi. O preço da bolsa de armazenamento estava incluído na taxa de envio. Na bolsa de armazenamento, havia alguns diagramas de herança de técnicas de respiração, um núcleo dos mortos-vivos e uma carta endereçada a Levi. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.